Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo nós mostramos o que significa a pintura da roda e rotas e o criador desta arte, o designer Jorge Andrade, vai contar agora para nós como ele iniciou esse trabalho de pinturas de ônibus. Cara, na verdade isso é uma história muito legal de contar porque a maior parte da minha vida profissional é um design específico em transporte. Mas eu tenho uma história anterior a isso que me trouxe a isso, né? Que eu reconheço que foi isso que me trouxe até aqui. Eu comecei muito jovem na área de design gráfico, mas na área de publicidade, comunicação, produtos gráficos, né? E trabalhei em editoras. E acabou que foi assim que eu me desenvolvi profissionalmente. Comecei muito jovem com isso mesmo, 16 anos, já estava em agência de propaganda, aliás, 17 anos. Aí no Rio foi que aconteceu esse encontro com esse segmento. Eu fui convidado por um amigo que era na época gerente de uma empresa de transporte e turismo, né, receptivo, e que na época em que ele estava lá, a empresa ainda era do grupo, tinha sido comprada recentemente, mas a empresa fazia parte da Tupi, que tinha a Tupi Resende e a Tupi Rio Turismo. E aí o pessoal que comprou essa parte da empresa do Rio, que era do seu Manolo, que é um espanhol, que depois eu vim para fazer outros projetos para ele, né, a partir desse, mas foi interessante porque um dia ele entrou na minha casa e eu estava no meu primeiro computador, era um 386 na época, fazendo arte, e esse cara me perguntou, Jason Melo, né, o nome dele, e ele hoje é diretor de turismo da Útil, diretor de turismo e fretamento da Útil. E ele viu fazendo arte ali, então ele perguntou, Jorge, você não faria um projeto para uma empresa de ônibus, um design para uma empresa de ônibus? E eu fiquei super entusiasmado, porque eu já observava o diferencial que tinha no Rio de Janeiro dessa coisa do ônibus no Rio de Janeiro. Já me chamava a atenção, eu já achava diferenciado. E mesmo os urbanos, assim, então eu observava o contexto nas ruas, cores, algumas empresas tinham cores que... Então eu já tinha observado Despertou isso. atenção. Já tinha despertado a atenção disso. E foi muito interessante esse convite e eu fiquei feliz e comecei a fazer alguma coisa. E já nessa primeira experiência eu já entendi a velocidade que as coisas têm que andar com esses projetos de transporte. 2 dias depois o cara estava lá na minha casa perguntando se estava pronto o projeto e tal. Eu disse, não, cara, estou começando aqui, conceituar, mas já tinha algo formado. E aí mostrei para ele, ali no computador, ele achou muito interessante, disse, cara, a gente tem que mostrar isso para a diretoria. E aí marcamos e tal de mostrar para eles. Naquela época, toda essa coisa do digital era muito embrionário, né? Então, por exemplo, a gente não tinha impressora doméstica, impressora colorida, isso não existia doméstica. Então, naquela época, minha esposa, na época, ela era muito esperta, porque ela era secretária executiva do presidente da Mesbla Móveis no Rio, então a gente não tinha um Google, a gente tinha o que a gente chamava lá de um tabloide classificado, que lá naquela época era o Balcão. Então, desculpa, ela começou a pesquisar no Balcão e achou uma empresa que ali estava anunciando que fazia impressão colorida. E era na Tijuca, próximo inclusive, né, onde eu morava na Tijuca, nós fomos lá ver. Aí foi quando eu tive o primeiro contato com impressão colorida, naquela tecnologia da sublimation, né, sublimação. Então, eu levei os arquivos e para transportar os arquivos também não era muito fácil, porque os arquivos eram às vezes grandes e tinha que usar disquete, então a gente tinha que compactar tudo para imprimir um arquivo, tinha 10 disquetes para imprimir um arquivo. Então tinha essa dificuldade técnica, né? Mas a coisa fluía, né? Independente de qualquer coisa. Então eu tive encontro com essa tecnologia e fiz essa impressão. Né? E levei para essa reunião com os diretores. E eles viram e gostaram pra caramba, porque já tinham consultado outras pessoas, arquiteto e tudo, e ninguém tinha chegado em alguma coisa.
que agradasse a eles. Fizeram algo diferenciado, que na época as empresas tinham muita faixa e pouco nome, e como proporção. E aí eu fiz algo diferenciado. Eu fiz a primeira empresa que tinha a marca, era o grafismo de pintura da empresa, uma barra tua. Tinha. E aí eles gostaram muito do projeto. Mas me pediram para fazer alguns detalhes que a partir daí eu entendi o que era o meu trabalho na primeira oportunidade, como funcionaria. O segredo do meu trabalho seria dali por diante entender que o que eu tinha que fazer era juntar o belo ao prático. Isso é fundamental. Que se criasse algo que tivesse... E quando eu criei esse projeto, ele tinha marca grande que ocupava o centro de eixos do carro e ocupava toda a área. E tinha umas ondas embaixo, que era como era Barra Tour, então o nome tinha um B grande lá, e o último A no Barra era uma vela de um tipo de surf, né, focado nisso que era Barra da Tijuca, a empresa tinha essa coisa do Rio, e foi, mas aí o cliente me alertou sobre a questão da manutenção. Jorge, se a gente subtrair essas faixas, manter a marca, você criar mais alguma bossa, mais uma área mais que tenha menos avaria, e eu comecei a entender ali a importância disso. E aí a gente fez o primeiro projeto, né? A gente estava na época comprando da geração 5, os primeiros carros da geração 5 estavam saindo, GV, né, da Marco Polo, né, na época. E eram uns ônibus 1250, uns ônibus grandes já, sabe? Eles eram uma empresa que fazia linha receptivo, fazia viagens também de turismo, né? Na época que isso era prática, era cultura, fazia parte da cultura brasileira, viajar de ônibus em grupo de turismo, era ali que estava fervescendo naquele momento, principalmente no Rio de Janeiro. E deu muito certo. Deu tão certo que, assim, o que é que acontece? Já naquela época, escritório especializado nessa área eram muito poucos, de verdade. Tinha algumas pessoas que eram precursores, né, a mim, como o caso do João de Deus Cardoso, o Carlos Ferro. Mas você conhece, no máximo tinha 3, 4 escritórios no Brasil específico. Quer dizer, você começou, provou e gostou. Esse Sim. Gostar é o que fez você se aprofundar e chegar onde está hoje e até ser premiado. É, assim, porque o que é ali, quando eu vi os ônibus circulando, depois do meu trabalho, mais carros pintados, circulando... Satisfação. Não só a satisfação, mas o que é que me deu a satisfação? Fui entender que eu estava fazendo um trabalho que interferia no urbanismo da cidade. Porque são formatos grandes, de blocos, com média de 13 a 15 metros. Com mais Quer dizer, é algo que se inseriu na paisagem urbana, né? Que está na visão de todo mundo. Urbana, e mais em movimento. Esse é o grande diferencial de tudo. Circulava pelas ruas da cidade, interferindo no visual urbano, os blocos com cores e formas em movimento. Precisa ser algo agradável. Isso é turismo. Quando eu passei a fazer urbano, aí eu vi a ampliação da importância disso, que ele passa a fazer, de alguma maneira, para o meu trabalho do cotidiano diário das pessoas que se locomovem na cidade a partir da mobilidade. E que, a partir desse momento, as pessoas reconheciam o veículo dela, que transportava ela a partir das cores e formas que eu criava. Então você está ali no ponto, aí vem um ônibus lá, aí vem lá, o ônibus tem todo vermelho, não, ele tem branco com um para-choque amarelo. Então isso causa a importância do reconhecimento do serviço, da imagem daquele específico para o usuário. Então uma imagem bem planejada também traz coisas importantes. Né? Traz harmonia com o meio ambiente, harmonia com o urbanismo, ou seja, você tentar desenvolver algo que seja harmonioso no contexto estético, no contexto técnico e no conceito causa, né? Resultado daquilo, né? O que vai causar. Então isso foi fundamental entender a importância disso. E aí, aí vem as coisas também de como fazer, né? Como realizar uma coisa. A gente desenvolveu um projeto com estética raciocinada por você, mas você tem que acontecer. O que vai acontecer na fábrica ou vai acontecer na própria garagem do cliente, de alguma maneira.
Então exige da gente conhecimento de princípio, meio e fim. Então isso, para mim, como artista, foi muito interessante, porque eu quero mostrar depois, assim, por exemplo, uma experiência que eu tive com meus... a importância disso, tá? Eu tive uma experiência, me lembro de um dia, uma experiência familiar. Eu saí de casa para ir assistir uma peça de teatro com meus filhos. Eu era uma criança num centro cultural no Rio de Janeiro. Então tinha um teatro e tinha uma sala de exposições. E aí eu fui dar uma volta. E entrei numa sala de exposição e comecei a observar que as obras tinham relação diretamente com o ônibus. Era uma exposição de Alceu Colares, chamada Rota e Trajetória, onde ele usava os ônibus, a imagem, recorte dos ônibus, como peças de obra de arte. Ele entendeu isso e tinha tido essa visão que eu tinha tido como artista plástico. E transformou isso nessa situação. Porque, queira ou não, Jorge, o ônibus está inserido na vida de todo mundo. Sim, que está dentro de uma óbvio, cidade. Acho que não tem aquele que nunca andou num ônibus. Não, até pode ser que nunca tenha andado, mas que em algum momento aquilo fez parte da vida Mas dele, a maior parte da população não, é grande, lógico, mais de 90%. É impossível. E se não alguém interfere na vida, faz a importância do time que vai te encontrar de alguma maneira, que leva as pessoas até você, não importa, nem que você não tenha usado, vai ter uma interferência na tua vida. E mesmo que você seja uma classe privilegiada, que nunca tem que ter andado de ônibus na vida, mas a tua vida, de alguma maneira, tem uma interferência para as pessoas que vão até você. Então isso é inevitável. O que é o ônibus, né? Quando você olha ele de fato? A importância que tem a mobilidade, que tem o transporte público. E o ônibus, no Brasil, a gente sabe que historicamente o transporte público se desenvolveu em cima do ônibus, né? Tem a parte onde a rede ferroviária, o metrô, que também transporta muita gente, os transportes de massa. Mas a mobilidade no Brasil, por conta da própria característica industrial, da coisa como a coisa funcionou, a gente sabe que você faz a diferença que você consegue sentir diretamente. Então vou dizer que você entrou no ônibus, subiu no ônibus e não quer descer mais. Não quero mais descer do ônibus, nem tem como, infelizmente. É contagioso, é apaixonante. Você se apaixona, por exemplo. Houve uma parte. Primeiro é que eu sempre fiz tudo na minha vida com muita paixão. Antes de fazer ônibus, já fazia livros, fazia publicidade, fazia comunicação, criação de marca, o que representa uma empresa, uma corporação ou uma pessoa. Então tem essa importância. Você cria uma imagem que representa algo, que define algo, que apresenta algo que... Então, é isso que faz. E a pintura do ônibus, o que é de forma mais definida? É a embalagem do ônibus. O ônibus é um produto é um cartão de visita. Né? O ônibus é um serviço e é um produto. Então, a imagem dele, a pintura, é a embalagem daquele produto. É aquilo que fala com o público, é aquilo que fala com a rua, é aquilo que se comunica. Então, a estética, no ônibus, às vezes, se você perceber alguns projetos iconográficos que a gente tem no Brasil, por exemplo, como o conceito da Itapemirim. Quando o ônibus, você podia ver o ônibus da Itapemirim lá ao longe, numa estrada, passando, se você visse aqueles amarelinhos, você sabia que você não precisava ler o nome da empresa. Aquilo identificava. Identifica, né? Na hora, né? E, a relação, a imagem dela identifica, a cor que ela... Então, é esse tipo de coisa que traz a paixão pra gente, né? É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar as novas histórias que vêm por aí sobre as pinturas dos ônibus. Um abraço a todos.